amigos, bom dia! Tudo bem? Olha, hoje a gente tem uma pergunta bem interessante aqui, que surgiu num grupo de estudos da Bíblia, e essa pergunta foi feita pela Karen, depois que ela leu um texto, o texto de Mateus 6,25, que diz assim: não se preocupem com a sua vida, quanto que vocês vão comer ou beber, nem com o corpo com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Gente, quando ela leu esse texto, deixa eu contar para você primeiro que quem escreveu a história e está contando esse relato todo para a gente foi a Connie Koch, que mora lá no Canadá, e ela estava fazendo parte desse grupo de estudos da Bíblia. Então ela conta que quando a Karen leu esse texto, ela começou a questionar, espera aí, mas o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento, em diversas partes do mundo onde as pessoas estão passando fome? Como é que eu vou encarar esse texto com esta realidade? Olha, se eu fosse uma mãe vendo meus filhos passarem fome, eu não posso dizer que eu não ia me preocupar. Eu ia me preocupar, sim, com o que eles deveriam comer. Aí a pessoa que estava ali organizando, cuidando, liderando o grupo de estudos da Bíblia, lógico, ela foi cuidadosa na forma da resposta, né? Mas respondeu, a Connie não dá aqui a resposta que essa pessoa deu, mas a Connie conta que ela ficou assim, matutando depois nessa questão. Aquela pergunta ficou incomodando o resto do dia. Porque o que estava em jogo aqui nessa questão era a veracidade da promessa que havia na palavra de Deus. E ele promete que todos aqueles que colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades terrestres, vão ter sim essas necessidades supridas também. Mas aí a gente fica pensando, e aqueles cujas necessidades não estão supridas? Como é que fica? A gente tem que considerar que eles não estão buscando realmente o reino de Deus? Isso pode parecer uma coisa desumana, né? Será que a gente pode dizer realmente aquilo que Davi disse, que ele jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão? Sim, porque você e eu vemos pessoas mendigando pão. Será que nós temos o direito de decidir que essas pessoas não são justas? Bom, depois daquele estudo bíblico, as dúvidas estavam lá bombardeando a mente dela, ela se pôs a estudar, a orar, até que ela chegou a uma conclusão, né? Sobre essa questão da fome que existe no mundo, o estado espiritual das pessoas também afetadas por elas. No entanto, a conclusão que ela entende e que a gente precisa compreender, que quando a gente fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isso inclui, no mínimo, fazer alguma coisa para subir as necessidades terrestres das pessoas. Porque o reino de Deus não é simplesmente alguma coisa espiritual, é um reino que está voltado para a ação também. Buscar o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de compaixão, de fraternidade, e isso, veja bem, eu tenho certeza que você nunca foi desamparado, que você pode realmente dizer que nunca faltou alguma coisa para você, daquilo que você realmente necessita, não exatamente o que você deseja, mas veja, se isso é real para você, então façamos a nossa parte, porque temos recebido, então façamos a parte de compartilhar com aqueles que não têm, que estão inseguros aí na vida, que estão de repente mendigando pão, tá? Que Deus nos ajude nesse sentido, a entender o que significa de verdade buscar o reino de Deus. E assim a gente vai poder viver esse reino aqui na terra, achando que o reino de Deus é só aquele que está lá em cima. Não, ele está aqui também, pode ser vivido por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia, até amanhã. Tchau!